Bom, vamos então agora entrar na segunda fase do puerpério, que é a fase mais longa, que começa aí por volta dos 6 meses de idade da criança e vai até os 2 anos. A gente já viu que aos 6 meses é quando acontece a introdução alimentar e que através da apresentação desse mundo externo para a criança, ela vai entendendo que tem um mundo muito mais amplo do que ela, mãe e pai, né? Do que ela nesse contexto familiar. Ela vai experimentando o mundo através dos alimentos. É quando normalmente as famílias começam a viajar mais, começam a expandir. Então, ela começa a perceber que tem um mundo para além da mãe e para além da família, e quando é vital que haja o corte dessa simbiose. E aí falamos do papel da alimentação nisso e o papel do pai, e que na ausência do pai, o papel de outra pessoa que corte essa simbiose mãe-bebê, e da importância de se observar também todo esse processo, né? E aí começa uma fase muito curiosa, que essa fase que a gente fala, né, da segunda fase do puerpério, que vai dos 6 meses até os 2 anos, é a fase que eu caracterizo como a fase de conflitos internos. O que quer dizer isso? Nessa fase, a mãe, ela vai começando a perceber que o bebê não depende mais tanto dela, somente. Ela percebe que o bebê está a fim de experimentar o mundo, ele está aberto a construir novas relações sociais, então ele sente falta do pai ou daquele cuidador principal. Ele sente quando a pessoa sai para trabalhar e volta para casa. Então ele começa a sentir as ausências. Ele começa a ficar feliz quando chega um avô, avó, né? Então ele se conecta socialmente com outras pessoas, tá? E para a mãe, isso às vezes é muito difícil. Porque pensa naquela mãe lá, dos 30 dias, né? Dos 3 meses, ou até os 6 meses. Daquela mãe que precisou se entregar. Pensa na mãe, pensa em você lá no comecinho, né? Primeira semana. Você tendo que se entregar. Seu corpo, lembra que eu falei que você não era mais dona do seu tempo, do seu corpo, da sua vida, tudo era em função do bebezinho? Então, agora, esse bebê cresceu. E agora ele começa a querer expandir para o mundo. Então, ele não vai mais acessar tanto a mãe assim. Ele não vai mais querer tanto a mãe. E aí, muitas vezes a mãe não está preparada. Então, se a mãe não está preparada, muitas vezes ela pode desenvolver um comportamento de maior dependência do filho, de maior conexão. Então, o bebê está lá conversando com outras pessoas, ela está lá interferindo. O bebê está lá brincando, se interessando por uma coisa, ela está lá se interferindo. Então, ela começa a adotar um comportamento, claro, né, gente, inconsciente, de que ela percebe que ela já não está mais sendo tão necessária assim, então é como se ela falasse, não, eu vou ser necessária sim, eu vou lá. Não, ele só dorme comigo, não deixa ninguém pôr para dormir. Não, ele só fica bem comigo. Então, e começa a criar esses argumentos para ela mesma. Por quê? Porque tá difícil para ela se desconectar, e é difícil mesmo. E aí a gente tem que perceber que não é uma desconexão para sempre da mãe. É uma desconexão, é o corte do cordão umbilical, é o corte da simbiose, né? Para que ele consiga expandir para o mundo, para que ele consiga estabelecer novas relações. E para o bebê isso é vital. Só que às vezes, só que grande parte das vezes a mãe não está preparada para isso, né? Então isso acaba, o que acaba passando por cima disso? A introdução alimentar. É tanta demanda, tanta coisa no dia a dia que a mãe acaba nem percebendo que ela não está sendo mais tão necessária, assim, que o bebê não está acessando tanto ela, que ele fica ali brincando, sentadinho, que ele não chora mais tanto, ou que ele não mama mais tanto. Então, vejam que a introdução alimentar vai se estabelecendo, muitas vezes o bebê diminui as mamadas, muitas vezes ele tá super bem e a mãe tá lá, ansiosa. Nossa, será que ele tá com fome? Será que ele tá vendo? Será que ele não sei o quê? Será que não sei o que lá? Então, percebam que tem esse comportamento, né? Lá pelos 8 meses, haverá uma nova angústia de separação. Ou seja, o bebê vai se desligar um pouquinho mais da mãe, vai passar por um salto de desenvolvimento que vai capacitá-lo a engatinhar ou ao treinar esse corpo para engatinhar para um dia andar, tá? Neste momento, muitos bebês regridem também, passam a acordar mais, passam a mamar mais, passam a querer mais a mãe. O bebê fica nessa dualidade. Eu vou ou eu fico? Eu vou ou eu fico? Eu vou para longe da mãe ou eu fico no colo, na esfera da mãe, na simbiose, né?
Se a mãe não está segura o suficiente para soltar e deixar ir psiquicamente, gente, fica mais difícil. Soltar e deixar ir a um nível psicológico, a um nível emocional, fica mais difícil para o bebê ir, tá? E aí tem mais despertares noturnos, tem mais requisitos aí da mãe. Então, por que essa é uma fase de conflitos internos? Porque aos poucos a mãe vai percebendo que aquele bebezinho recém-nascido, aquele bebezinho de 30 dias que requisitava tanto ela, já cresceu e já quer expandir para o mundo. Então, ela começa a perceber que ela não é mais tão necessária assim. E isso dói. Ainda que seja a um nível inconsciente, isso dói. É muito difícil para a mulher, né? Que teve que se dedicar, que teve que abrir mão de tanta coisa, que teve que elaborar lutos, muitas vezes luto da sua carreira, né? Foi demitida depois da licença maternidade, ou não voltou a trabalhar para ficar em função do bebê, ou já não tinha um trabalho, então tinham aí um projeto de estudar para concurso público, não passou, engravidou, e agora vem esses conflitos do tipo, o que eu vou fazer da minha vida agora que meu filho não depende mais tanto assim de mim? É como se o seu inconsciente pensasse isso, tá? Claramente é muito difícil a mulher chegar a essa conclusão sozinha, ou chegar com essa frase numa sessão de psicoterapia, por exemplo, num atendimento. Mas é mais ou menos isso que acontece. É como se ela percebesse que ela está deixando de ser tão necessária, passa a sobrar mais tempo, passa a se sentir esvaziada, e aí ela fala assim: nossa, o que eu vou fazer na minha vida? Então, se é uma mulher que já trabalha, às vezes não passa tanto por esse questionamento, ou pode vir um questionamento de, nossa, essa carreira, esse trabalho me consome tanto, será que faz sentido para a vida que eu quero viver? Será que faz sentido para a mãe que eu quero ser, para a vida que eu quero construir com os meus filhos e com a minha família? Então é nessa fase que começam a surgir esses conflitos internos e esse nível de pergunta, gente, que é assim, eu acho incrível, né? Eu acho incrível conduzir mulheres nesse contexto. Porque é muito potente uma mulher que descobre, sabe, que ela consegue ter clareza da mãe que ela quer ser, do futuro que ela quer viver, da vida que ela quer construir e começa a se mover no sentido de construir essa vida que ela quer viver, né? Então, perguntas muito comuns é: que mãe que eu quero ser? Como eu quero que esse bebezinho de 8 meses, 10 meses, olhe para mim lá no futuro, né? Que futuro que eu quero construir para mim, enquanto mulher? Então, aí começam a surgir os conflitos de se resgatar. A mulher começa a rever, por exemplo, o seu estilo, a sua imagem, suas roupas. Ela começa a querer a ter escolhas novamente. Nossa, hoje eu tô a fim de comer isso. Queria tanto ir naquele restaurante, faz tanto tempo que a gente não vai. Começam a surgir esses gostos e esses pequenos prazeres novamente que tinha antes do bebê nascer, né? Então, tudo isso é um movimento da mulher se resgatando. O movimento de que a simbiose já foi cortada e a mulher ela está olhando cada vez mais para si. Na verdade, ela está começando a olhar para si mesma, tá? Então, isso é um movimento que caracteriza essa segunda fase do puerpério, que é a fase mais intensa, porque, como eu digo, ela traz uma crise de sentido. Ela é uma fase muito longa, porque, né, a reflexão que ela promove é muito intensa, é muito profunda, mas pode ser muito caracterizada por essa frase. É uma crise de sentido. É quando a mulher olha aquele bebê, né, é quando a mãe começa a se olhar mais como mulher. É como quando ela consegue se enxergar como mulher, ela consegue perceber o que faz sentido ou não faz mais sentido para a vida dela. Porque agora que ela tem filhos, agora que você tem filhos, tudo mudou, né? Tudo mudou. Seus valores mudaram, sua perspectiva de futuro mudou, aquilo que você dava importância, por exemplo, antes de ter filhos, talvez agora você já não dê mais tanta importância. Aquele trabalho que você colocou tanta energia, despendeu tanto tempo, agora já não está mais trazendo tanto sentido e satisfação para a sua vida ou para a vida que você quer construir. Então, nesse período, é quando a gente conduz, né? Eu conduzo muitos processos relacionados a isso, assim, que vida eu quero viver e começar a construir essa vida que você quer viver, sabe? É quando surgem realmente esses questionamentos, né? É quando começa a surgir o questionamento de retomar a sua vida,
Então é quando a mulher ela consegue, né? Você consegue retomar a academia ou pensar em retomar a academia, como é que eu vou encaixar isso na nossa rotina? Começa a ver o questionamento, nossa, creche ou babá, ou para eu poder voltar a trabalhar, ou se já voltou a trabalhar, então isso já está definido. Mas é uma fase que também tem muito questionamento sobre carreira, então uma vontade muitas vezes de fazer uma transição de carreira para estar mais com os filhos, para estar mais presente na vida com os filhos. Não que isso represente abrir mão de si totalmente e virar 100% mãe. Muitas mulheres optam por esse caminho, com muita clareza e consciência. Eu falo, quando tem muita clareza e consciência nessa decisão, ela é super legítima, super legítima. E faz bem para todo mundo se tem clareza e consciência daquilo que você está abrindo mão e das escolhas que você está fazendo, tá? Mas aí é quando vem muito esse questionamento, esse conflito interno de sigo com a vida de antes ou sigo com uma nova vida, né? Eu digo que a maternidade, assim, o puerpério emocional é essa travessia, sabe? É esse deixar de ser para vir a ser alguma coisa que você não sabe o que que é. Então, no meio, você ainda está num limbo, né? O puerpério é atravessar essa ponte. É atravessar essa ponte que tem vários desafios, questionamentos, reflexões, crises internas, crise de sentido, crise de propósito, né? Então, é quando há essa inquietação no sentido de agora eu tenho uma vida, eu coloquei uma vida no mundo, eu sou responsável por uma vida. Que pessoa melhor eu vou ser? Que pessoa melhor eu vou me tornar? Né? O que que eu preciso mudar para promover para essa vidinha a vida que eu quero que ela tenha? Como que eu vou fazer para transmitir para ela os valores que eu tenho? Quais são os meus valores? Então, aí é muito natural que as mulheres passem por um processo, né, de desenvolvimento de autoconhecimento muito profundo para reverem realmente algumas questões, para conseguir estruturar e solidificar essa base que vai dar base para toda a vida familiar depois, para toda a vida dessa criança e para toda a vida dela como mãe. Então, essa fase que eu falo que é uma das mais bonitas e mais potentes que eu gosto, é quando a mulher ela tá deixando de sair daquele casulinho, né? Lembra da figura? Ela tá deixando de sair daquele casulo, daquele ninho, daquele recolhimento, e ela tá começando a despertar. Ela está começando a despertar para esse mundo lá fora, assim como o bebê, né? Tá entrando em contato com o mundo lá fora, a mãe percebe que ela já não é mais tão necessária, então ela começa a despertar para o mundo lá fora, que assim, o mundo lá fora continua sendo o mesmo, mas ela começou a olhar com outros olhos, com novos olhos. E por isso o mundo para ela parece diferente, né? Então, para mim, por exemplo, surgiu muito questionamento, gente, tem muito mais aqui fora do que dentro das paredes, das quatro paredes do escritório que eu vivia enfurnada todo dia. Eu saía do trabalho para casa, da casa para o trabalho, no máximo eu ia na academia, assim, sabe? Então, assim, a minha vida era muito pautada em ambientes muito específicos. Quando eu tive uma filha e olhei o mundo lá fora com esses olhos diferentes, eu falei, gente, tem tanta possibilidade aqui fora. O que que eu estou fazendo da minha vida passando um bloco de tempo enorme da minha vida dentro de uma corporação, dentro de uma empresa, sem olhar para fora? Para mim veio muito claro esse insight, esse pensamento. Eu lembro até hoje, num dia que eu estava almoçando com ela. Eu saí para almoçar, levei ela de carrinho, ela dormiu e eu almocei e estava lá me deliciando na minha licença maternidade. Então, eu estava aproveitando um tempo comigo e foi um tempo que surgiu uma reflexão como essa, né? Para mim, muito o que movimentou as minhas mudanças nesse momento de despertar foram exatamente essas perguntas. Quem eu quero ser no futuro? Que mãe que eu quero ser? Que família que eu quero ter e construir? Que são coisas que eu nunca tinha pensado na minha vida. E principalmente que mulher que eu quero ser, né? Que fonte de inspiração que eu quero ser para os meus filhos. Porque a gente já sabia que ia ter outro, né? A gente já pretendia, já planejava ter outros filhos. Então, essas questões, por mais que para você, de repente, falar, ah, não, besteira, né? Pensei isso agora, ah, besteira, nada a ver, volta aqui. Não, dê atenção para as suas questões. Dê voz para as suas questões, para os seus questionamentos mais internos. Dê voz a isso. Permita que você debruce sobre isso e reflita sobre isso. Porque o que eu mais vejo são mulheres que se tornam mães e que começam a perceber que assim, começam assim, por que que o puerpério é tão inquietante, né? O puerpério é inquietante porque ela começa a perceber que a vida que ela construiu até aquele momento
não é a vida que ela queria viver. Ela percebe que ela escolheu uma faculdade, de repente, de direito, porque o pai quis. Ou que ela foi ser médica porque toda a família é de médicos. Ou que ela escolheu uma faculdade longe da família que era para fugir da família. Então, a carreira, gente, como ela baseia muito da nossa identidade ao longo da vida, né? Nessa primeira parte da vida até sermos mães, a carreira ela representa 90% da nossa identidade. É nela, na carreira, que a gente deposita a nossa identidade e a nossa fonte de felicidade, de satisfação e realização. Mas para a maioria das mulheres que eu atendo, que eu vejo que o puerpério está mais inquietante, é porque fez emergir essas questões. Fez emergir essas questões no sentido de, meu Deus, eu vou perder a minha vida inteira, mais o restante da minha vida e o tempo de crescimento do meu filho dentro de uma empresa 10, 14 horas por dia? Não, não vou mais. Não é isso que eu valorizo agora. Então eu vou fazer uma transição, eu vou me conhecer, vou empreender? Não necessariamente, mas eu vou mudar e eu vou ser dona e protagonista da minha vida daqui para frente. Eu vou fazer escolhas que eu quero. E eu vejo muitas mulheres, eu conduzi muitos processos nesse sentido de carreiras que foram escolhidas ou para fugir do contexto familiar que se vivia, ou porque por uma lealdade familiar, né? Então foi ser médica, ou foi ser advogada, ou foi ser qualquer outra coisa porque os pais queriam, ou foi por concurso público porque gerava estabilidade, que era muito o que o pai falava. Não, o que dá estabilidade é concurso público, vai fazer, e aí foi fazer para atender uma expectativa do pai. Então, mulheres que ao longo da vida nunca pararam de fato para pensar no que era importante para elas, no que elas queriam. E aí, quando vem a maternidade e o puerpério, que representa essa entrega, essa demanda, essa quietude, esse recolhimento, essa pausa do mundo lá fora. Então, o mundo lá fora está acontecendo, mas eu estou aqui com meu bebê, amamentando, ou pondo para dormir às 2 horas da tarde, né? 2 horas da tarde, o que as pessoas que não têm filhos estão fazendo? Estão trabalhando, estão voltando do almoço, estão ali na correria, na luta, no piloto automático. Só que você está aqui, você está quieta. E todo esse momento de quietude é um portal para reflexões, é um portal para rever de fato a própria vida. E é muito potente, como eu falo, assim, é lindíssimo ver mulheres que se permitem mergulhar nessa quietude e começar a se questionar. Eu não sei se eu quero voltar. Eu não sei se eu quero voltar a trabalhar. Eu já voltei, mas está muito desgastante. Eu não sei se eu quero continuar, né? Porque, às vezes, para voltar, a mulher tem que fazer todo um esquema para aquele bebê. Não, vou contratar babá, mas minha mãe vai vir aqui também para vigiar babá, para ficar com babá, porque eu não tenho segurança, mas eu preciso voltar a trabalhar. E tudo bem. E as coisas vão se coordenando e as coisas vão se ajustando. Até que chega um ponto que ela fala assim: nossa, não está funcionando. Não está funcionando. Ou não é o que eu quero. Eu preciso do dinheiro, eu não preciso do dinheiro. Né? Então, todas essas questões, elas surgem. E ainda que precise do dinheiro, gente, a gente tem que fazer escolhas que façam sentido para nós, né? Que vão promover, de fato, um ganho de dinheiro, assim, um ganho financeiro, um retorno financeiro, que seja de uma fonte muito mais satisfatória, que traga muito mais realização. Vai ser muito mais, como eu digo, assim, muito menos exaustivo e cansativo ter esse retorno financeiro a partir de algo que você está ali, totalmente entregue, totalmente aderente, do que ir trabalhar por obrigação, né? Do que ir continuar uma vida no piloto automático. Então, por isso que essa fase ela é tão densa e ela é tão longa, porque é como esse desprendimento mesmo, sabe? A mulher ela vai despertando, né? Lembra da figura que eu coloquei? A mulher vai despertando à medida que ela percebe que aquele bebê já não é mais tão dependente dela. Que ele já está crescendo, ele já está engatinhando, já está andando, a vida já está mais ou menos estruturada, você já está super adaptada com as demandas do bebê. Por mais que ele acorde à noite, mas assim, as coisas já são um pouco mais previsíveis, então esse dia a dia gera menos ansiedade, menos angústia, menos medo, menos insegurança. A vida meio que já é meio que a vida acontecendo, sabe? Você já se entregou mais para aquela vida, né? Então, por isso que é um pouco menos desafiador. E é aí que começa esse movimento de você olhar cada vez mais para você, começar a olhar para você. Nossa, preciso retomar a academia. Nossa,
preciso melhorar minha alimentação, nossa, preciso voltar no médico, tomar uma suplementação, né? Preciso me ajudar nesse sentido. Ai, vou fazer um curso que eu quero muito fazer. Então, assim, é aí que começam a ter esses questionamentos. E como eu falei, principalmente questionamento de carreira, porque aqui a carreira é onde a gente depositou a maior parte da nossa identidade e a nossa construção enquanto indivíduos, né, enquanto mulheres, até aquele momento da maternidade. E o grande desafio do puerpério, a grande virada de chave do puerpério, é você ser a mulher que sustenta a mãe, e não a mãe que sustenta a mulher que você é. A gente vai falar isso no próximo vídeo, na fase 3 do puerpério.